aqui se ressente de saber que ganha bem, pra trabalhar bem, que passou num concurso difícil pra chegar aqui e ser desrespeitado na mesa diretora. E não só pela legalidade, mas pela boa fé. A violência do Brasil voltou a bater recordes, curiosamente, com esse presidente que defende traficantes. Hoje, a principal preocupação da população é violência. A mulher do batom teria que ter pego 17 anos, na tua opinião? Sabe o que eu acho? Eu acho que essas pessoas pegaram pouco tempo de cadeia. Nossa. Vamos pegar... Jura mesmo, velho? Eu juro por tudo. Pessoal, e olha a bomba que eu vou trazer aqui pra vocês. Eu vou deixar aqui alguns vídeos que vai fazer vocês refletirem muito bem sobre essa questão da prisão de Bolsonaro e as eleições de 2026. Que Bolsonaro não vai disputar em 2026, isso não é novidade pra ninguém, infelizmente. Até porque ele foi preso de forma arbitrária, antecipada, de forma totalmente errada. Eu não concordo com o que aconteceu. Mas veja só que o Lula, ele não está comemorando não. Você não está vendo comemoração da esquerda, porque talvez eles acharam que o Brasil ia parar, ia fazer um feriado nacional em comemoração que a democracia venceu, o Alexandre de Moraes está recebendo aplausos do Brasil inteiro e do mundo. Não é isso que está acontecendo, não. Eu vou deixar aqui os comentários desse deputado que é extraordinário, que é o deputado Gustavo Gauer. Muito corajoso, independente. Vamos refletir um pouco nisso aqui que ele vai falar, que é interessante. Bora assistir e vou trazer outros vídeos aqui também, que você vai ficar muito por dentro do porquê Lula não está comemorando. O cerco para ele está fechando. Veja só, não é motivo de alegria para a esquerda, não. Eles têm que refletir bem. Será que vão conseguir vencer as eleições de 2026? Parece que não. Você vai entender tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes, deixa aquele like, curte, comenta e compartilha. E bora primeiro ver aqui as falas do deputado Gustavo Gauer. Comecei a prestar atenção em como que foi a reação do Brasil depois dessa decisão e depois da publicação do trânsito julgado. E me chamou a atenção, presidente, como não houve a festa que eu achei que fosse ter do lado da esquerda, Trovão. Porque eu me lembro quando o Lula foi condenado, depois de ter sido condenado em 3 instâncias pelo maior esquema de corrupção que o mundo já viu. Eu me lembro, cara, que o Brasil foi para as ruas festejar. Eu lembro dos fogos de artifício, o povo respirando esperança pela primeira vez em décadas. Isso não aconteceu agora. Mas de acordo com a imprensa, com a Globo, com a esquerda, esse era um monstro que tentou destruir a democracia. Então deveria ter tido alguma espécie de mobilização. Não. O que nós vimos foi algumas barangas do sovaco cabeludo abrindo champanhe na porta da Polícia Federal com cabelo vermelho. Por que não houve festa? Aí eu comecei a tentar entender. Por que não houve celebração se uma pessoa que era um risco à democracia foi preso? Talvez é porque agora, inclusive os nossos colegas da esquerda vão ter que enfrentar uma dura realidade. Durante muito tempo puderam se esconder atrás dessa polêmica do julgamento do Bolsonaro, desse teatro do Alexandre de Moraes, mas agora eles serão obrigados a enfrentar uma dura realidade, o legado que eles estão deixando para o nosso país. E eu fiz umas anotações bem simples sobre o que é que está sendo esse legado. Vamos lá. O Brasil agora, quando eu escrevi o texto, o Brasil, a última notícia que eu me lembrava é que o número de moradores de rua no Brasil tinha dobrado. Eu fui analisar agora novamente, não é 235% de aumento de moradores de rua. A violência do Brasil voltou a bater recordes, curiosamente, com esse presidente que defende traficantes. Hoje, a principal preocupação da população é violência, é deixar uma filha sair para a faculdade e morrer com um tiro na testa. O Brasil hoje sabe que o nosso presidente é o presidente dos traficantes, que fala abertamente que traficante é vítima de usuário, que faz uma mobilização para impedir que as facções criminosas, que hoje dominam 25% da população brasileira em território, não sejam vistas como terroristas, inclusive mandando emissários para os Estados Unidos para impedir. Um Brasil que bate recorde de feminicídio, recorde de queimadas, recorde de mortes de Yanomamis, recordes de novos impostos. Agora não tem mais a polêmica Bolsonaro para o pessoal do governo da esquerda se esconder atrás. Recordes de empresas inadimplentes. No Brasil, há 24 milhões de CNPJs ativos. Colegas, 1/3, 8 milhões estão inadimplentes. É um recorde presente dos nossos colegas, que agora vão ter que responder por isso. Recordes de brasileiros inadimplentes endividados. Nós temos hoje 74 milhões de brasileiros negativados, que não tem linha de crédito. É um recorde também desse governo. A história do Pix, que eles falaram que era mentira, que não ia ter monitoramento do Pix, pois está tendo. O seu Pix está sendo monitorado por esse pessoal. Continuando, a vergonha
de ver o Brasil hoje sendo considerado pelo mundo livre como um país aliado de terroristas, de narcoditadores, onde o Lula sai da COP30 para ir lá na Colômbia prestar solidariedade ao Maduro, que é chefe de uma facção narcoterrorista, que é o Cartel dos Soles. Agora eles vão ter que responder, vocês vão ter que responder. Que história é essa da nora do Lula junto com o filho dela estarem envolvidos no esquema de desvio de verba do MEC? Não dá mais para ficar jogando Bolsonaro para todo lado. Agora vocês terão que responder. Terão que responder porque que o Bessias, o office boy do PT e da Dilma e do Lula, protegeu durante um ano o irmão do Lula, enquanto ele roubava velhinhos do INSS. Porque o Brasil quer saber. Então, na minha opinião, não houve celebração, porque o brasileiro está entendendo que esse governo está fundando o nosso país. O brasileiro não está preocupado se o Bolsonaro, o Lula, quem está preso, ele está preocupado que o Brasil está afundando, que hoje os nossos filhos não podem andar nas ruas, porque senão eles podem ser atacados por uma vítima do Lula, um narcotraficante. Pegou muito mal quando a esquerda sai em defesa de facção criminosa que hoje é o terror do Brasil. Eu não sei se você conhece o deputado Marcel Van Harten, mas se você não conhecia, você vai conhecer agora. Um jovem de direita, do Partido Novo, mas veja só que aqui de forma destemida ele vai partir para cima. Ele vai falar a verdade. Ele é uma daquelas poucas pessoas que não tem o rabo preso, não tem acordo, não tem medo de investigação. Até porque quando você é uma pessoa limpa, honesta, que anda de forma correta diante da sociedade e falando com relação a ele, deputado federal, diante do parlamento, quando você é uma pessoa honesta, você não tem a quem temer. Acredito que é assim com você e acredito que é assim também com o Van Harten. Olha só que sova, olha só que palavra dura ele vai falar com os dirigentes da mesa que parece que não estavam tratando bem os funcionários que trabalham ali dentro da Câmara dos Deputados. Bora entender bem esse assunto, mas reflita no que ele vai falar. Eu tenho certeza que essas palavras é poucos, viu? Que tem a moral e a capacidade de se dirigir e falar com essa ousadia, sem faltar o respeito, mas falando de forma contundente. Olha isso aqui também. Abriu-se a votação de uma proposta de emenda à Constituição. E durante a votação se cancelou a votação para se reiniciar depois. Aqui, senhor presidente, estamos falando de um projeto de lei complementar, ao qual nós apresentamos um recurso, com as 52 assinaturas. O senhor viu o nosso esforço. Isso aqui é a pessoa que sai, o senhor sabe o trabalho que a assessoria tem. Os demais deputados, nós tínhamos 10% das assinaturas dessa casa, um por um, os 52 parlamentares assinaram. Não fui só eu que fui desrespeitado, não vai ficar por isso mesmo, pelo visto. Não vou voltar atrás, mas quando é com a gente, não volto atrás. Quando é com alguém poderoso, e não tenho aqui crítica ao deputado Arthur Lira, mas quando é com alguém poderoso, quando é com uma proposta de emenda à Constituição que interessa algumas pessoas, inclusive ao governo, aí anula a votação. Agora, quando é alguém da oposição, quando é um deputado federal do Novo, quando é alguém que vem aqui e na maior boa-fé acredita em Vossa Excelência, fala da intenção de ir à tribuna, usar o termo de líder para colher as 52 assinaturas, o senhor diz que não vai dar. E depois ainda ouço da Érica Cocai que nós somos antidemocráticos. Está no regimento buscar 52 assinaturas. Eu queria, senhor presidente, que esta mesa, tanto diretora como a que assessora, respeitasse o regimento interno sempre. Eu não vou recorrer, não. Fiz a questão de não vou. Assessoria, não vou recorrer. Sabe por quê? Que essa votação deveria ser cancelada, mas pelo regimento não pode. Não pode. Mas os senhores já desrespeitaram muitas vezes. Agora eu vou... Um minuto. Os senhores respeitaram muitas vezes. Não só hoje, é todo dia que esse regimento é rasgado. Aliás, tem um consultor dessa casa, Paulo Novaes, que fez um novo manual muito bom de regimento interno. E aí a assessoria toda a lei, eu quero mais um minuto da minoria. E a assessoria toda a lei segue e ensina. Acontece que ela ensina para os assessores o que não é praticado pela mesa. Não foi praticado hoje de novo. Não vai ser praticado amanhã outra vez. Principalmente quando é com a oposição. Quando é com poderosos, rasgam, fazem o que pode, interrompe a votação no meio, abre de novo, faz uma aglutinativa, vai aparecer uma aglutinativa ainda, não desse projeto, mas de algum outro. Eu quero um minuto da minoria, me foi dado um minuto da minoria. E eu tô aqui, não para falar por mim que eu não vou recorrer mais, eu tô aqui para lavar a alma, se me permite a expressão, dos assessores competentes dessa casa. De todo mundo que no grupo do WhatsApp agora tá mandando palminhas, não porque eu sou bonito, aliás nem sou tanto não, um pouco talvez. Porque sabem que todo mundo aqui se ressente de saber que ganha bem, para trabalhar bem, que passou num concurso difícil para chegar aqui e ser desrespeitado na mesa diretora. E não só pela legalidade,
mas pela boa fé. Porque eu fui na maior das boas fés. Fui ali, o relator foi correto comigo, deputado Lula. O governo foi incorreto, mas eu não merecia nem a assessoria dessa casa, que a mesa diretora e aquela que é assessora, que fosse agir de má fé comigo. E ainda tem 1 minuto de oposição, me foi oferecido pelo querido deputado Cabo Gilberto para concluir. Eu quero aqui o deputado Caveira também. Eu quero aqui, senhor presidente, rogar, porque eu não quero que esse discurso fique apenas como um discurso de lavar a alma, um discurso de rancor e de revolta contra Vossa Excelência, cujo partido eu tenho todas as diferenças, mas que o senhor não, e contra o secretário da mesa, o senhor Lucas, que sempre me trata com toda a dignidade e respeito. Não. Eu não quero esse discurso como sendo de rancor ou um discurso de revolta. Eu quero que ele seja um discurso de alerta e de pedido encarecido. Eu ajoelho, senhor presidente. Respeitem o regimento interno. Vamos passar a votar de acordo com o que diz o regimento e a Constituição e parar de desrespeitar os deputados federais e os assessores desta casa. Agora veja a insanidade desse esquerdista nesse debate. É inacreditável. Vocês se lembram da Débora do Batom, né? Que foi presa por causa que ela estava com aquela arma pintando uma estátua. Beleza. Foi presa e pegou 17 anos. Olha o absurdo. Mas para esse esquerdista, ele disse que tinha que pegar a pena muito mais pesada do que isso. É inacreditável. Parece que a esquerda faz uma lavagem cerebral nesses militantes e ele sai assim com unhas e dentes com toda a convicção para defender essas teses absurdas. Olha isso aqui, isso não é indignante. Não, em que momento ele tentou? No momento em que ele flertou com um general de exército sobre a possibilidade. E esse Isso faz parte do planejamento. Se eu converso com ele aqui e falo, vamos assaltar um banco, eu tô planejando, não é porque eu encontrei ele que é uma tentativa. Como se tenta um golpe de Estado? Diversas maneiras possíveis. Por 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado? Pra mim não. Pode ser. Pra mim mas não. poderia Sem ser. armas, velho. Mas poderia ser. Mas como que eles iam tomar? Mas poderia ser. Isso não é uma questão que decisiva. Pera um pouquinho só. Uma criança entra num banco e grita, é um assalto. É uma Será que tentativa vamos de levar a assalto? sério esse assalto, bicho? Veja, só que a gente tá falando de mulheres com batom assinando numa estátua. Não, primeiro que essa ideia de que eram velhinhas, isso é mentira. Isso é uma questão de estatística. A grande maior parte, inclusive, eram homens adultos em idade saudável. Mas tinham velhinhas com Primeiro Bíblia lá ponto. também. Uma pequeníssima minoria. Mas você viu Enfim. como você falou? Ó, tinha um inocente lá no Morro da Penha. Não tinha nenhum inocente. Agora velhinha mas, não tinha. Você viu a relativação que você faz? Não é relativação. Não interessa se é uma velhinha. Se é uma velhinha, ela tem que ser. Então tá, a mulher do batom teria que ter pego pego 17 anos, na tua opinião? Sabe o que eu acho? Eu acho que essas pessoas pegaram pouco tempo de cadeia. Nossa. Vamos pegar... Jura mesmo, velho? Eu juro por tudo. O Lula tinha que ter pego quanto, então? Não, vamos pegar pena de tentativa de golpe de Estado das principais democracias do mundo. Agora eu peço a você, preste muita atenção nesse vídeo que você vai ver aqui sobre esse comentário desse rapaz. O sistema parece que já está descartando o Lula. Eles não querem Lula como preferido para 2026. E até o Alexandre de Moraes tá dando um chega pra lá no Lula. É inacreditável. Hugo Mota, Davi Alcolumbre já estão se afastando mais. Parece mentira, mas olha só esse comentário. Reflete no que esse rapaz vai dizer e também no que ele vai mostrar também. Eu avisei que o sistema ia descartar o Lula assim que tirassem Bolsonaro da jogada. Pega a pipoca, segue o Rony e assiste sentado. Você tem acompanhado meu canal nos últimos 4 meses. Existem algumas informações que eu trouxe pra vocês aqui que estão se confirmando agora. A primeira delas é que o Lula ia ser descartado assim que tirassem Bolsonaro da jogada. Bolsonaro foi preso e parece que a coisa começou. Eu também disse que o Centrão só ia aceitar pautar a anistia depois de que tivessem certezas de que Bolsonaro estaria fora do jogo. Então prestem atenção no que eu tenho pra mostrar pra vocês agora. Logo após Bolsonaro ser preso, milagrosamente, Mota segue Alcolumbre e anuncia rompimento com o líder do PT. O presidente da Câmara disse que não pretende mais manter interlocução com o deputado Lindenberg Farias. Quando eu disse pra você que a coisa mais burra que o PT poderia pedir era a prisão de Bolsonaro, quando eu disse pra vocês que eles estavam dando um tiro no pé e que o próximo seria o Lula, vocês achavam que eu tava brincando? Eu sei que eu tô sozinho há mais de meses explicando isso pras pessoas aqui, mas parece que tem gente que não quer acreditar e tem muita gente que ainda duvida. E não para por aí, dá uma olhada nisso aqui. Lembra que eu falei que o Lula ia indicar o Messias, né? Vocês lembram? Olha só. Alexandre de Moraes apoia Alcolumbre contra Messias e fica isolado no STF, mas preocupa Lula.
Assim como eu previ e venho contando pra vocês, o sistema todo começou a abandonar Lula por um simples fato. No meu último vídeo eu contei pra vocês que com Bolsonaro preso eles iam usar a anistia como uma forma de botar a direita contra a parede e aceitar um projeto de anistia que tirasse os presos do 8 de janeiro da cadeia e botasse Bolsonaro talvez de volta em prisão domiciliar ou de alguma forma que ele não tivesse novamente seus direitos políticos e obrigasse Bolsonaro a indicar um substituto para derrubar o próprio Lula. Ironicamente, até o Alexandre de Moraes, o Alcolumbre e o Mota se colocando contra a indicação do Lula no Supremo Tribunal Federal. Ironicamente, logo depois eles rompem com Lula completamente e, ironicamente, PL conta com guerra de Mota e Alcolumbre contra o governo Lula para tentar provar anistia. E Paulinho da Força diz que prisão de Bolsonaro pode favorecer o trâmite da PL da dosimetria. Vocês estão vendo a importância de entender como o sistema funciona? Vocês estão vendo a importância de estudar e prever os próximos passos do inimigo para que a gente tome os nossos próprios passos? Vocês estão vendo a importância de ter políticos que de fato estudam para trazer a informação para vocês e não ficam gritando nas redes sociais o tempo todo coisa que não vai levar a nada? Pois bem, se você tá seguindo o Rony Gabriel, agora você sabe a importância disso. Vocês já sabem das minhas previsões. A PL da anistia vai ser pautada, vai ser aprovada, mas de uma forma que o Bolsonaro fique fora do jogo. A partir disso, quem eles vão derrubar de todas as formas é esse cara aqui, ó. Esse cara só foi tirado da cadeia e colocado na presidência da República porque era o único que justificaria uma derrota de Bolsonaro. Eles criaram o 8 de janeiro e todas essas condenações absurdas contra Bolsonaro exatamente para tirá-lo do jogo e depois tirar quem? Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sempre avisei isso pra vocês. Mas isso não é novidade pra vocês, sabe por quê? Porque vocês seguem o Rony Gabriel, alguém que faz análise política séria, não conta mentira, não tem emoção, e aqui vocês sabem que a informação é verdadeira. E falta... Pessoal, nada como um dia após o outro. Essa análise aí que esse rapaz fez é interessante, né? Porque o sistema usou o Lula, precisou do Lula, era o único nome que eles poderiam usar para vencer o bolsonarismo, aquela coisa toda lá. E agora o sistema, depois que usou, abusou, quer descartá-lo. Até porque eles enxergam o panorama do que está acontecendo no Brasil, a economia não está indo muito bem. Eles queriam, o sistema queria fazer o que fizeram, né? Infelizmente conseguiram, montaram toda a narrativa do golpe, prenderam Bolsonaro, agora o Lula está aí. Vergonha nacional, porque infelizmente é incompetente, é uma vergonha. E agora eles querem o sistema é a classe política, é alguns ministros, eles querem outro presidente, agora moderado, um presidente que tenha cabresto, um presidente que se ajoelhe diante deles, que não vá confrontar eles. Pode ser qualquer um, desde que não seja um que tenha a linha dura como o Bolsonaro. É isso que eles querem. É inacreditável, essa é a realidade. Vocês veem uma coisa interessante. Os esquerdistas, os deputados e senadores, eles pensaram que o Brasil ia parar para comemorar. Vai parar o Brasil depois que o Bolsonaro for preso. As pessoas vão sair na rua comemorando. Vencemos, a democracia venceu. Você está vendo alguma comemoração por aí? Já que o Estado Democrático de Direito ia ser abolido, segundo o ministro iluminado Alexandre de Moraes, ia ser abolido o Estado Democrático de Direito. Ia acabar com a democracia do Brasil, caso o Bolsonaro tivesse sucesso no suposto golpe. Ele ia acabar com o Brasil. Então, isso é algo muito sério. Já pensou todo o Brasil viver dentro de uma ditadura? Ninguém quer isso. Mas se isso fosse verdade, de fato, e as pessoas compreendesse isso, você acha que hoje, depois dessa prisão, todo o Brasil não ia parar para comemorar? Não estou vendo isso. Os brasileiros estão aí. Por quê? Porque eles têm consciência de que isso não ia acontecer. Isso só aconteceu na cabeça de Moraes. Isso só aconteceu para as esquerdas, para os extremados, para a grande mídia, para a Globo, para a UOL. Para eles aconteceu. Ia acontecer, de fato. Bolsonaro ia se teletransportar dos Estados Unidos, da Disney para cá, ia sentar na cadeira da presidência, mesmo depois do Lula ter sido diplomado, mesmo depois de ter pego a faixa, depois de ter nomeado os chefes dos poderes do governo Lula, mesmo assim o Bolsonaro ia se teletransportar, ia tomar a frente do governo, ia dizer agora quem manda aqui sou eu. Que ilusão, que loucura, isso aí só no mundo das fantasias da cabeça desse povo. Mas, né, é a triste realidade. Então, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal
e até o próximo vídeo, se Deus permitir.